O ano era 1987. Estava passando férias no sítio dos meus avós e tios, que fica na cidade de Maria da Fé, Minas Gerais, próximo à Serra da Mantiqueira. Um povoado pacato, mas muito lindo de se morar. A cidade é histórica. Tem uma paisagem maravilhosa e um visual deslumbrante. Era a época de Quaresma, e os meus dois primos sempre viviam me contando histórias de aparições na Quaresma, para me amedrontar. Mas eu, um garoto de cidade grande, não me impressionava nem um pouco com essas histórias. O meu primo mais velho tinha 17 anos, vou chamá-lo de Carlos, e o mais novo tinha 13, que irei chamá-lo de Arthur. Era domingo de Quaresma. Eu e meus primos estávamos jogando bola na porta de casa. Meus avós e meus tios já estavam saindo para a missa, mas eles estavam saindo muito cedo, pois morávamos perto da igreja e ainda faltava 1 hora para a missa começar. Então, dizemos que eles podiam ir na frente, que iríamos logo em seguida. E assim foi. Meus avós e meus tios foram logo na frente, e depois de mais ou menos 1 hora, logo em seguida fomos. Seguimos pela linha do trem, que lá eles chamam de Maria Fumaça. O percurso desse caminho que fazíamos era muito mais longo, pois queríamos chegar assim que a missa estivesse acabando, ou acabaríamos dormindo durante toda a missa. Logo à frente, no caminho que seguíamos, avistamos uma casa no meio do mato. Carlos disse que a casa era assombrada. Isso foi o bastante para despertar a minha curiosidade de entrar na casa abandonada. Carlos disse que como a casa ficava próximo a uma encruzilhada, os antigos moradores relataram que toda a noite de lua cheia, um demônio negro e peludo de olhos amarelos subia no telhado e tentava entrar na casa por cima. Até que um dia, essa criatura conseguiu entrar na casa. Mas o senhor que estava ali conseguiu atirar naquele ser demoníaco e o bicho ficou lá caído, no chão. O senhor e sua esposa correram até a cidade e chamou a polícia local. Mas logo que a polícia chegou no local, só encontrou uma poça de sangue e nem sinal da criatura. Depois desse dia, o casal se mudou de lá e a casa se encontra abandonada até hoje. Óbvio que não acreditei nessa história e propus um desafio ao meu primo. Visto que ele era cheio de crendices, eu disse: Carlos, se realmente essa história for verdade, eu te desafio a entrar lá conosco, pois se for verdade, vai estar as marcas de sangue lá no chão e o telhado quebrado em alguma parte da casa. Carlos topou, mas meu outro primo, o Arthur, não topou. Então fomos só eu e o Carlos, enquanto Arthur seguiu caminho para a missa. Isso era por volta das 19 horas, mas por ser horário de verão, o dia ainda estava claro. Carlos e eu seguimos até a casa abandonada. Empurramos a porta de madeira e entramos. Confesso que o local me deu arrepios. E eu estava tremendo, mas não sei se era de medo ou frio, ou talvez os dois. Assim que entramos, exploramos todo o lugar, que até estava bem conservado para uma casa abandonada. Parecia que ninguém ia ali para vandalizar o local. Isso é muito raro de acontecer. Bom, já estava ficando escuro, então decidimos ir embora logo dali, quando, de repente, escutamos uma voz vindo do lado de fora da casa dizer: Vocês estão aí? Rapidamente, nós escondemos atrás da parede da cozinha, e sem saber quem estava lá fora, ficamos apenas observando e aquela voz dizia: Eu sei que vocês estão aí. Venham! Venham aqui para fora! Vocês estão invadindo um lugar proibido! Ficamos ali por uns 5 minutos, e aquela voz nos chamando insistentemente. Até que por fim, aquela voz disse em um tom demoníaco: Se vocês não saírem, eu vou aí pegar vocês e devorá-los. Nessa hora, eu e meu primo estávamos paralisados de terror, e por fim, aquilo começou a bater na porta com fortes socos. Muito me admirei por aquilo não entrar, já que a porta estava aberta. Então saímos pelos fundos, passamos pelo lado da casa que estava cheio de mato, e saímos correndo de lá. Quando olhamos para trás, não havia ninguém lá, exceto um porco que estava parado na porta da entrada
E foi quando aquele porco nos viu correr, ele veio correndo em nossa direção dizendo: Eu quero matar, eu quero sangue. corremos como loucos, e aquele porco veio relinchando ao mesmo tempo que corria atrás de nós. E quando ele corria, ele caía desajeitado e se levantava e voltava a correr. Aquilo era muito sinistro. Corremos para casa, pois nossa casa estava mais próximo do que a igreja. Chegamos e a casa estava trancada, até que pela janela vimos meu primo lá dentro. Gritamos para ele abrir, mas ele correu e se trancou no quarto. Aquela criatura estava atrás de nós. Aquilo parou no portão de grade que estava fechado, mas não trancado, e ficou ali, do lado de fora, relinchando e gritando. Maldição! Maldição! E foi quando meu primo, que estava comigo, forçou a janela que era de vidro, e ela abriu. Então pulamos rapidamente a janela para o lado de dentro e ficamos dentro de casa apavorado, esperando aquilo ir embora. E aquilo permaneceu lá fora por mais ou menos uns 30 minutos, gritando e relinchando, até que os gritos pararam e aquilo aparentemente foi embora. Nos juntamos ao nosso primo que estava no quarto e ficamos lá até os nossos avós e nossos tios chegarem. Quando eles chegaram, contamos toda a história. Meus tios não acreditaram e nos deu a maior bronca por não ir à missa. Já a minha avó disse que aquilo já tinha acontecido com ela, quando ela era criança. Ela ia para a escola pela linha do trem, e um porco saiu de dentro do mato gritando ela pelo nome, Maria! Maria! em meio a relinchos. No outro dia, perguntamos ao meu primo por que ele não foi à igreja e voltou para casa. Ele disse que no meio do caminho escutou uma voz chamando ele do mato adentro. Ele achou aquilo meio estranho, mas, mesmo assim, foi ver o que era. E foi quando ele viu algo que o fez correr desesperadamente para casa. Era uma criatura horrível, humanoide, a coisa mais horrenda que ele já viu na vida. Aquilo era grande e peludo com dentes afiados e olhos amarelados, mas aquilo estava chamando ele com uma voz de mulher. E assim que o viu, correu para o mato. Conta meu primo que correu desesperado para casa, e aquilo perseguia pelo mato, pois era possível ver o mato se quebrar ao lado da estrada. Meu primo não via aquilo, mas sabia que aquilo estava lá, o perseguindo. Aquilo só parou de persegui-lo quando ele chegou na cidade onde não tinha mais mato. Então, ele entrou em casa e se trancou, e depois de uns 10 minutos chegamos gritando desesperados. E ele achou que tínhamos avistado a mesma criatura que ele viu. Na verdade, não sei exatamente o que ele viu, mas acredito que ele tenha dito a verdade. Hoje, tenho 43 anos e daquele dia até hoje, eu levo o dia de Quaresma muito a sério.